Olá, tudo bem? Começa agora mais um programa da TV do Complexo de Saúde da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, do Hospital das Clínicas e da FAEPA. O assunto de hoje é medicina esportiva. O entrevistado, professor da Faculdade de Medicina, Marcelo Riberto. Professor, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Como é que é esse trabalho de medicina esportiva que o senhor começou há 6 meses? Então, o ambulatório começou há 6 meses no centro de reabilitação, com atendimento específico aos usuários do centro de reabilitação, que são as pessoas com deficiência, e por isso foi o esporte adaptado. O esporte é considerado como um dos melhores caminhos para a reintegração da pessoa na sociedade depois da ocorrência de uma deficiência. E assim como para as pessoas sem deficiência, o esporte traz saúde, traz vários benefícios, mas também pode trazer lesões. Em particular no basquete, em cadeira de rodas, a gente tem muitos problemas com os ombros ou com os membros superiores. E a gente acabou começando a trabalhar com esses aspectos específicos no ambulatório de lesão medular e depois especializou no ambulatório de para-atletas. Neste caso desses para-atletas que o senhor começou há 6 meses, que tipo de lesão era mais comum, ou é mais comum? Então, como eu falei, as lesões do ombro, então, por sobrecarga, por uso excessivo dos membros superiores, como para tocar uma cadeira, para fazer até as atividades do dia a dia, como passar de uma cadeira para outra, além do gesto esportivo, de fazer um arremesso, ou da sobrecarga mesmo, então as lesões tendíneas do ombro são as mais comuns. Só que a gente tem que lembrar que eles continuam sendo pessoas e tem outros problemas. Então, por ter a deficiência, a gente tinha que ver problemas do tipo o contato com a cadeira de rodas. Para quem não tem sensibilidade, pode levar a úlceras por pressão, que são lesões na região das nádegas ou junto das proeminências ósseas, que acabam tirando o atleta da quadra, tirando da prática esportiva. Então a gente teve que ter algum cuidado a mais com esse tipo de problema. Então esses atletas também têm, com lesão medular, um problema para a regulação da temperatura. Porque as pessoas sem deficiência começam a fazer um exercício, o corpo aumenta de temperatura e a gente sua. Para quem tem lesão medular, o suor só vai ocorrer na parte do corpo onde ainda existe inervação. Então existe um problema no controle de temperatura, de hidratação. Todos esses cuidados são específicos do atleta que faz o esporte adaptado, especificamente da pessoa com lesão medular. E aí a gente tem que tomar cuidado com isso, com os remédios que a pessoa está usando, se elas alteram a frequência cardíaca também, e isso tudo vai alterar a resposta da pessoa à demanda do exercício. E na experiência que o senhor teve há 6 meses com esses atletas, qual é a evolução que o senhor encontrou a partir desse momento que eles tiveram contato com esse acompanhamento? Então, a gente conseguiu controlar uma série de problemas clínicos, como eu falei, de úlceras, de problemas de pele, acertar uma questão de medicamentos e a questão de dores em membros superiores também intervir terapeuticamente, então com a parte de fisioterapia e com remédios, para conseguir resolver isso. Alguns quadros mais graves, a gente já está negociando com as equipes cirúrgicas da ortopedia para conseguir, no caso de indicação cirúrgica, fazer isso. E é por isso que o ambulatório é multidisciplinar. A gente já tem a participação da ortopedia, tanto membros superiores quanto membros inferiores, os dois dos dois grupos do hospital estão interessados em participar, sempre estiveram, e agora mais ainda. A gente começou uma parceria com a nutrologia do hospital, que também vai estar envolvida na avaliação desses atletas, e com a cardiologia. Na verdade, tudo isso já existia como iniciativas pontuais, que ocorriam em cada um dos serviços, mas não tudo junto. E agora a gente está tentando alinhavar para virar um ambulatório só com várias interfaces. Professor, de 6 meses para cá, o senhor evoluiu para atender atletas profissionais. Exato. Na verdade, a evolução ocorreu por conta do tripé da universidade, que é o ensino, a assistência e a pesquisa. No braço da pesquisa, a gente tem projetos que estão especificamente avaliando o ombro dos atletas de cadeira de rodas, mas a gente começou a pensar, e os outros atletas que não têm deficiência? Eles precisariam de algumas avaliações específicas também e de algum cuidado.
Então, nós temos um projeto específico de pós-graduação, mas que no final está ligado a esse ambulatório, que é com jogadores de futebol. A gente começou com jogadores de futebol do campus, dos times amadores do campus, e agora nós estamos evoluindo para os times de futebol aqui da região de Ribeirão Preto. Mais ou menos de Ribeirão Preto, né? Porque tem alguns que não são. Então, estamos vendo o time do Comercial, o time de Monte Azul, Sertãozinho. O Sertãozinho E Penapolense. E o Penapolense, que é fora daqui da região. Tá? E que o senhor já teve um contato, parte desses atletas, não sei se a maioria, mas parte já foi atendida. Sim, alguns já foram atendidos. Nessa semana a gente teve e está tendo ainda uma série de avaliações pré-temporada, porque a temporada começa agora em janeiro. E considerando o final do ano que tem menos atividade e também os atletas saem meio de férias, as apresentações dos times foram na semana passada e nessa. A gente tem que correr para avaliar todo mundo. Nessa avaliação a gente está vendo a força, fazendo alguns testes funcionais. Tem um teste que a gente chama podobarometria, no qual o atleta fica em pé em cima de um sensor específico e a gente vê a forma como ele está pisando, se está depositando mais carga de um lado ou do outro do corpo, ou de um lado do pé, ou mais para a parte de dentro do pé, para a gente ver se isso vai estar relacionado com lesões mais para frente, e fazendo avaliações de força num aparelho que a gente tem que chama dinamômetro isocinético, que é bem considerado o padrão ouro para avaliação de força. Além disso, como eu falei, os atletas começaram a fazer também uma avaliação de histórico nutricional, de antecedentes nutricionais e de cuidados que vêm sendo feitos durante a prática esportiva em questão de hidratação e alimentação, para verificar as inadequações que podem ocorrer na vida desses atletas e como que isso pode repercutir na saúde deles mais adiante. Professor, eu conversei com o fisioterapeuta da equipe do Penapolense e com alguns jogadores. Pela primeira vez que eles realizaram esse exame. A expectativa deles, dentro de campo, é melhorar o rendimento, reduzir lesões. É essa a expectativa do senhor também, olhando para dentro do campo, mas para fora do campo o senhor tem a expectativa da pesquisa. Sim, a gente tem a expectativa da pesquisa. Então, assim, o atendimento, a extensão é prestar um serviço com os times e é um momento de aprendizado nos dois caminhos. Entendeu? A gente está fornecendo informações para o time, para o fisioterapeuta e preparador físico, para tentarem buscar uns equilíbrios musculares e um treinamento específico para cada atleta. Por outro lado, nós queremos essas informações para verificar fatores de risco para lesões e acompanhar a saúde desses atletas também. Então, é um ganho mútuo. E, além disso, o ambulatório funcionando de uma forma mais regular com esses atletas, vai ter também uma função didática para os alunos de graduação. Então, esta semana passada, nós tivemos uma disciplina que foi a primeira vez que foi apresentada aqui, oferecida para os alunos da graduação de Medicina da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que foi a disciplina de Introdução à Medicina Esportiva, com a participação de todas essas especialidades médicas que eu falei, e ainda tinha uma aula da fisioterapia. Então era uma disciplina interdisciplinar e multiprofissional, no final das contas. Mas foi só para os alunos de medicina nesse momento. O senhor acha que o mercado para o profissional de medicina esportiva é um mercado em crescimento? Eu acho que sim. Existem dois mercados para o profissional de medicina esportiva. Então, a gente agora está falando de prevenção, de trabalhar com pré-temporada para ver o que vai acontecer mais para frente. Existe quem trabalha com lesão. Então, uma vez que o atleta está machucado, seja da forma que for, cardíaca, ortopédica, hormonal, então, quando o atleta tem um problema, vai tratar da saúde do atleta machucado, então do atleta com problemas. E existem outras questões que são o atleta profissional e o atleta não profissional. Tá? O atleta profissional, a gente está vendo aqui um time de basquete, de futebol, desculpe. O basquete é um passo para frente que a gente quer chegar. Pensando em Franca, os times de basquete, outros times daqui da região. Mas existe também o atleta não profissional, que é o praticante de esporte de academia, que se alguém frequenta academia, sabe que tem gente que vai lá todos os dias. E existe sobrecarga,
existe abuso de drogas, então abuso de esteroides anabolizantes, por exemplo, ou outras substâncias que se utilizam em academia, o uso de suplementos alimentares, que pode ser uma coisa problemática, então isso precisa ser estudado melhor. Existem os corredores de rua. Se você passar pela Fiusa todo dia à noite, você vai ver a quantidade de gente correndo para cima e para baixo e pisando em buraco, ou fazendo uma sobrecarga, ou não fazendo aquecimento, ou fazendo lesões por outros motivos, e é um outro caminho para atendimento que precisa ser preenchido. Então, o mercado para o profissional que trabalha com medicina esportiva, e em qualquer profissão, não só médico, ainda é bem vasto. Tá, professor, para encerrar, que importância tem esse trabalho de medicina esportiva que o senhor desenvolve no ambulatório, você utilizando a pesquisa, para o futuro, para o atendimento do próprio hospital, para o atendimento à própria população? Que importância tem esse momento para o senhor? Eu acho que a gente precisa primeiro pensar no esporte, quanto que o esporte é importante. O esporte ele é importante, a gente tem uma epidemia de obesidade no país, e isso a gente precisa controlar. O esporte é um caminho para a gente controlar. A prática esportiva e a prática de atividade física é um caminho para a prevenção das doenças cardiovasculares, para vários problemas metabólicos, para os problemas musculoesqueléticos, dor, a questão de osteoporose, etc. Então, para a saúde em geral, o esporte é fundamental. Mas a ideia de que o esporte é só saúde não é verdade. Então, assim, quem faz esporte demais pode ter lesão. Então, o esporte precisa ser orientado. E nisso existe uma rede de profissionais que tem que estar envolvidos com isso. Os educadores físicos, os terapeutas, os médicos, que precisam saber como orientar esse esporte. Então, eu acredito que criar um ambulatório com uma estrutura didática, com uma estrutura de extensão e de pesquisa, vai dar mais subsídio para os profissionais que saírem dali, porque o hospital tem uma característica de formação de pessoal. A gente treina pessoas que não vão ficar trabalhando no hospital, que vão para o mercado. É fundamental. Então, isso repercute num bem para a sociedade de ter profissionais mais bem treinados, mais bem preparados para atender às necessidades da população. Ok. Eu conversei com o professor Marcelo Riberto, professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. O assunto de hoje foi medicina esportiva. Pela amplidão do assunto, certamente o professor voltará aqui para dar mais detalhes do trabalho que é realizado no ambulatório de medicina da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e do Hospital das Clínicas. Professor, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Ok, obrigado pelo convite e pela oportunidade. Obrigado. A TV do Complexo de Saúde da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, do Hospital das Clínicas e da FAEPA fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo programa.